Existe um momento na vida de todo homem em que ele percebe que força não é levantar a voz, nem tentar impressionar quem não está interessado. Força real é calma, é autocontrole. É aquele silêncio firme que desmonta provocações e faz qualquer pessoa prestar atenção. O estoicismo ensina isso há mais de 2000 anos, mas poucos aplicam no amor e no dia a dia. Talvez você já tenha sentido essa dor. No começo, ela demonstra interesse, responde rápido, ri das suas mensagens e, de repente, esfria. Você se pergunta onde errou, tenta compensar, se explica demais, perde limites e, sem perceber, entra numa competição invisível com outros homens mais centrados, mais tranquilos, mais respeitosos consigo mesmos. A rejeição não vem em palavras, vem no silêncio dela. Homens fortes não são aqueles que reagem a tudo, são os que escolhem quando falar. Marcos Aurelius dizia que quem governa a própria mente é invencível. Nos filmes clássicos de sedução, o protagonista não corre atrás, não implora, não perde a postura. Ele observa, responde com precisão e mantém o respeito, principalmente por si mesmo. Aqui, você vai aprender algo simples, mas poderoso. Respostas inteligentes que não atacam, não explicam demais e não entregam o controle emocional. Respostas que comunicam valor sem arrogância. Porque no jogo da atração, quem perde a calma, perde o jogo. E quem não sabe impor limites, acaba sendo tratado como opção. Os homens que evitam esses erros não apenas conquistam mais, mas também se tornam líderes de si mesmos. Eles não vivem reagindo ao mundo, eles escolhem como agir. Isso muda tudo. Na forma como uma mulher te vê, na forma como outros homens te respeitam e, principalmente, na forma como você se enxerga no espelho. Se você busca disciplina, força interior e quer aplicar o estoicismo de forma prática no amor e na vida, esse conteúdo é para você. Já se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com aquele amigo que vive se perdendo emocionalmente. Agora comenta aqui embaixo uma dessas frases: confiança verdadeira, homem de propósito, ou eu lidero minha vida. Existe uma diferença brutal entre ser firme e ser agressivo, mas a maioria dos homens confunde isso no dia a dia. Quando você responde no impulso, elevando o tom ou se justificando demais, transmite insegurança. O estoicismo ensina que a palavra certa, dita com calma, vale mais do que 1000 explicações emocionadas. Quem fala pouco e com clareza, raramente é desrespeitado. Responder com firmeza não é tentar vencer uma discussão, é mostrar que você tem autocontrole, é dizer o que precisa ser dito sem atacar, sem ironia barata e sem medo de desagradar. Quando você se explica demais, passa a impressão de que precisa da aprovação dela. E isso, silenciosamente, mata o interesse e abre espaço para comparações com homens mais centrados. Uma resposta assertiva soa simples, quase óbvia, mas carrega peso emocional. Algo como: entendo seu ponto, mas não concordo. Encerra provocações sem escalar conflito. Você não grita, não acusa, não se diminui, apenas se posiciona. E posição clara é algo raro e extremamente atraente. Homens que não dominam essa habilidade acabam presos em ciclos de discussão inútil. Tentam convencer, provar valor, se justificar. O resultado? Friendzone, desgaste emocional e perda de respeito. A mulher não vê um líder emocional, vê alguém reativo, fácil de manipular, previsível. A comunicação assertiva nasce quando você não tem pressa em ser entendido. Você fala, observa e deixa o silêncio trabalhar a seu favor. Como nos filmes clássicos, o personagem forte não responde tudo de imediato. Ele escolhe as palavras como quem escolhe batalhas. Isso demonstra domínio interno. Quando você fala com calma e firmeza, algo muda no ambiente. A conversa desacelera, o tom dela muda e o jogo emocional se equilibra. Não porque você impôs medo, mas porque impôs limites invisíveis.
E esses limites, quando bem colocados, abrem caminho para o próximo nível da conexão. Provocações existem para testar seu eixo. Elas não são sobre o que é dito, mas sobre como você reage. O homem que explode, se defende ou tenta ganhar a discussão, entrega o controle da própria mente. O estoicismo é claro. Quem reage sem pensar já perdeu. A verdadeira força está em manter a calma quando o outro espera caos. Autocontrole não é engolir tudo em silêncio, é escolher a resposta certa no tempo certo. Quando ela provoca e você responde no automático, mostra que é previsível. E previsibilidade mata o mistério, o respeito e o interesse. Homens centrados observam primeiro, sentem depois e só então falam. Uma resposta emocional revela mais sobre você do que sobre ela. Às vezes, o melhor movimento é não responder imediatamente. Um simples olhar tranquilo, uma pausa ou "vamos falar disso depois", desmonta a tentativa de te tirar do eixo. Você não foge, apenas não dança conforme a música dela. Quem não domina as próprias emoções vira refém das emoções alheias. Isso leva à rejeição silenciosa, ao afastamento gradual e à sensação de estar sempre pisando em ovos. Ela sente que pode te desestabilizar quando quiser. E onde não há equilíbrio, não há atração. Nos grandes exemplos de cinema e literatura, o homem forte raramente reage no calor do momento. Ele sustenta o silêncio, mantém a postura e deixa o outro se revelar. Essa postura comunica poder interno sem precisar de confronto. É o tipo de presença que impõe respeito sem esforço. Quando você controla suas reações, algo curioso acontece. As provocações diminuem. Não porque você se tornou frio, mas porque ficou sólido. E solidez emocional é a base para estabelecer limites mais claros no próximo passo dessa jornada. Limites não são muros, são linhas de respeito. O homem que não estabelece limites vive tentando agradar. E quem tenta agradar demais acaba sendo testado o tempo todo. O estoicismo ensina que você não controla o outro, mas controla o que aceita. E isso começa quando você define, com calma, o que é tolerável e o que não é. Colocar limites não exige discurso longo nem clima pesado. Às vezes, uma frase curta encerra uma dinâmica tóxica inteira. Algo como, "não gosto quando a conversa vai para esse lado", já reposiciona a interação. Sem ataque, sem drama, sem explicação excessiva. Autocontrole é falar o necessário e parar. Quando um homem foge de colocar limites por medo de perder a mulher, ele já está se perdendo. A consequência quase sempre é a mesma: desrespeito sutil, piadas atravessadas e comparações com outros homens mais firmes. A atração não sobrevive onde não há postura. Limites claros transmitem dignidade. Eles mostram que você se respeita o suficiente para não negociar seu valor. Isso cria segurança emocional, mesmo que ela discorde no início. Pessoas testam até onde podem ir. Quando encontram firmeza tranquila, recuam naturalmente. Frases que encerram manipulações não precisam ser duras. "Vamos manter a conversa num nível melhor", ou "assim não funciona para mim", são exemplos de respostas que fecham portas erradas sem fechar a conexão. Você não ameaça ir embora, mas deixa claro que não aceita qualquer coisa. Quando você estabelece limites com serenidade, muda o jogo. A relação sai do caos emocional e entra num terreno mais equilibrado. É nesse ponto que o respeito se instala e abre espaço para expor o desrespeito sem confronto direto, o próximo passo dessa construção interna. Existe uma forma extremamente poderosa de lidar com desrespeito sem levantar a voz, sem discutir e sem entrar em jogos emocionais. O estoicismo chama isso de espelhamento consciente.
Você não acusa, não ataca, apenas devolve o comportamento com calma, fazendo o outro perceber o que acabou de fazer. Quando você confronta diretamente, muita gente entra na defensiva. Mas quando você expõe o desrespeito com uma frase simples, o impacto é maior. Algo como, interessante você falar assim, ou percebe como isso soa, obriga a pessoa a se observar. Você não briga, você ilumina o comportamento. Homens inseguros atacam ou se calam. Homens com autocontrole apontam sem agressividade. Essa postura evita desgaste emocional e mostra maturidade. Quem vê de fora percebe imediatamente quem está no controle da situação. E quem está sendo espelhado sente o peso do próprio excesso. Ignorar totalmente o desrespeito pode parecer calma, mas muitas vezes vira permissão. Já o confronto agressivo vira perda de respeito. O meio-termo estoico é mostrar que você percebeu e que aquilo não passa despercebido, sem raiva, sem ironia, sem necessidade de vencer. Nos filmes e na vida real, os personagens mais fortes raramente humilham o outro. Eles deixam o silêncio e uma observação curta fazerem o trabalho. Isso cria um desconforto produtivo que ajusta a dinâmica sem destruir a conexão. É autoridade silenciosa. Quando você aprende a expor o desrespeito dessa forma, algo muda internamente. Você para de acumular ressentimento e passa a agir com dignidade. E isso prepara o terreno para o ponto mais alto dessa jornada: a independência emocional e a verdadeira força interior. Independência emocional não é frieza, é liberdade interna. É quando você para de agir, movido pelo medo de perder, e começa a agir guiado por autocontrole. O estoicismo ensina que quem depende da reação do outro entrega o próprio poder. E no jogo da atração, quem entrega o poder perde a posição sem perceber. O homem que precisa constantemente de validação se adapta demais, cede demais e se apaga aos poucos. Ele ri do que não acha graça, aceita o que não concorda e engole desrespeitos em nome de manter a conexão. O preço disso é alto: perda de respeito, comparação com outros homens e o famoso "você é incrível, mas..." Independência emocional é manter a própria postura mesmo quando o outro se afasta ou testa seus limites. Você não corre atrás, não se explica, não tenta consertar tudo. Mantenha calma porque sabe quem é. Isso comunica segurança de forma silenciosa e extremamente poderosa. Dignidade pessoal aparece nas pequenas escolhas, em não responder imediatamente só para agradar, em não aceitar migalhas emocionais, em não mudar seus valores para caber na expectativa de alguém. Quem se respeita não precisa anunciar isso. O comportamento fala sozinho. Homens emocionalmente independentes são raros porque exigem disciplina interna. Eles sentem, mas não são governados pelo sentimento. Gostam, mas não se anulam. Querem, mas não imploram. Essa combinação cria atração natural, porque transmite força, presença e equilíbrio. Quando você alcança esse nível, algo se ajusta dentro de você. A ansiedade diminui, o jogo emocional perde o peso e as relações ficam mais claras. E é a partir dessa base que todas as respostas inteligentes realmente funcionam, sem esforço e sem teatro. Agora, vale a reflexão honesta. Quantas vezes você perdeu o controle por medo de perder alguém? Quantas discussões poderiam ter sido evitadas se você tivesse escolhido a calma em vez da reação? O estoicismo não promete conquistar todas as mulheres, mas garante algo maior: domínio sobre si mesmo. E isso muda qualquer relação. Autocontrole não afasta pessoas certas, afasta conflitos desnecessários. Quando você se posiciona com respeito, estabelece limites e mantém a dignidade, a dinâmica muda naturalmente. Alguns se afastam, é verdade. Mas quem fica passa a te enxergar como alguém sólido, confiável e centrado. O verdadeiro erro não é ser rejeitado, é se perder tentando agradar. Homens que crescem emocionalmente não vivem correndo atrás de aprovação.
Eles constroem presença, propósito e clareza, e isso reflete no olhar, na fala e na forma como são tratados. Então fica a pergunta: você quer continuar reagindo ao mundo ou quer liderar sua própria vida? Quer ser mais um homem previsível ou alguém que transmite segurança sem esforço? A resposta não está no outro, está na forma como você governa suas emoções.